pelo YouTube, não? A escritura aqui com a Bíblia de Jerusalém, não? Capítulo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22, Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor, no grego é Kyrios, no hebraico é Adon, Senhor é Adon, Adonai, Senhor nosso. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Aí Paulo finaliza o versículo 22 com essa frase aqui: Maranata. Maranata. Ora, vem Senhor Adon, Senhor Adonai, Senhor nosso. Ora vem, Senhor Yehoshua, Hamashia, o Mashia, de Israel, por que não? Porque ele veio para os seus, Yahuanã, capítulo 1, versículo 11, e os seus não o receberam. Porém, Paulo fala em Romanos 10, 25, que o endurecimento sobre Israel veio, né? Mas esse endurecimento, cegueira, é até que a plenitude dos gentios termine. O que é a plenitude dos gentios? É as 7 eras, 7 épocas, 7 tempos, 7 dispensações, 7 períodos. De Apocalipse 2, Apocalipse 3, que aponta para os gentios, porque ali Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ali não é Jerusalém, Israel, ali é tudo na Turquia, ou seja, já é fora de Israel. E aqueles 7 períodos ali representam as 7 eras que William Branham pregou, não? Simplesmente William Branham pregou. Mas Lucas 21 diz que Jerusalém, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo das nações dos gentios se complete, termine. Sim, mas Apocalipse 11 diz que quando fizer o terceiro templo, foi dado um caniço, uma vara de medir. Apocalipse 11, 1, 2, meça o templo, mede o templo. O altar, o que neles adora, mas não é para medir o átrio exterior, a parte de fora, externa, porque foi dada aos gentios, às nações, os povos, e eles pisarão em Jerusalém por 42 meses. Então, Jerusalém ainda vai ser pisada, gente. Porque esses 42 meses que os gentios vão pisar, o período da grande tribulação. 42 meses equivale a 1.260 dias. Como o calendário judeu é de 30 dias, então equivale a 3 anos e meio. 30 dias, cada mês, 360 dias, um ano. Diferente do calendário juliano ou do calendário do Papa Gregório, que tem anos com 365 dias, ou bissexto, com 366 dias, mas o calendário é 30 dias. Né? E ainda Jerusalém vai ser pisada no período da grande tribulação. E por que vai ser pisada? Ora, a Bíblia fala, Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, vai se sentar no terceiro templo, no templo de Deus. Vai se levantar contra quem adora a Deus, adora o Criador,
E o Criador, Yehová, seu nome tem 4 letras do tetragrama, Yod, He, Vav, He, Yod, He, Vav, He. Ou seja, o anti-Mashiach, que as igrejas chamam de anticristo, vai se levantar contra tudo que se chama Deus, que tem essas letras aí do tetragrama sagrado, Yod, He, Vav, He, e o nome Yehoshua Mashiach, Yehoshua. Tem 3 letras do tetragrama, Yod, He, Vav, YHW. Não tem 4 letras o nome Yehoshua, mas tem 3 letras. Considerando que o Re aparece 2 vezes no tetragrama, YHWH, o H, né? O Re, o H aparece 2 vezes, a letra se repete, né, no tetragrama. Então Mashiach tem o nome do Pai. Porque Mashiach tem YHW, Yod, Re, Vav. É contra esse nome, contra Deus, contra o Criador, contra o Filho do Criador, que a besta se levantará. Por isso, gente, enquanto há tempo, oportunidade, corra para o nome Yehoshua Mashiach, que contém o trigrama, 3 letras do tetragrama, Yod, He, Vav. É para a salvação, porque vem um tempo que a besta se levantará, o anti-Mashiach, né? E ele vai ser totalmente contra esse nome, como já é contra hoje. Porque os gregos transliteraram Yehoshua, que tem Yod, He, Vav, He, para Jesus Cristo. E não tem nada de tetragrama. No ano 382, o Papa Damaso deu ordem para Jerônimo, que é chamado pelos teólogos de São Jerônimo, que fez a Bíblia Vulgata em latim. Ele retira a letra O e fica Jesus. E no ano 1524, o Papa Leão X, sempre os leões, né? E Santo Agostinho está envolvido com um dos leões, né? Hoje está em Leão XIV, né? Santo Agostinho de Hipó, África. É ele que escreve o edito dizendo que os hereges devem ser trazidos para a igreja madre, a igreja mãe na marra. Como Paulo foi trazido cegado, seus olhos, e trazido na marra. Por que não trazer na marra? Com esse edito aí, houve a Santa Inquisição, que a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de pessoas que discordou dela, né? Agora estamos aí no tempo do Leão XIV, que é de Chicago, Robert Francis Prevost, né? Um americano. E eu preguei, os Estados Unidos representam o leão porque vem da Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, o Reino Unido, o seu brasão na bandeira é um leão, né? Então, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os Estados Unidos, tudo leão. Só que os Estados Unidos, com George Washington, em 1873, com a ajuda de Paris, da França, o exército francês derrotou a Grã-Bretanha e hoje os Estados Unidos é independente, diferente do Canadá. O rei lá é o rei Charles III, diferente da Nova Zelândia, o rei lá é o rei Charles III, diferente da Austrália, tudo fala inglês, né? Esses filhotes de leão da Grã-Bretanha, do Reino Unido, mas os Estados Unidos ficou independente e hoje é o valentão, né? E aí está o Papa Leão. Os Estados Unidos não é uma águia, é um leão. Por que um Papa Leão? Leão X mandou Jean-Georges Tricino para a Alemanha em 1515. Em 1524 ele mudou a fonética da letra I para a letra J. A tampa do caixão. Daí vem de Jesus, modifica a letra I, Jesus. Jesus, a tampa do caixão. Porque o caixão mesmo é as 3 pessoas distintas da doutrina da Santíssima Trindade, criada sob o decreto edito de Constantino, imperador romano, no Concílio de Nicéia, no ano 325. Isso aí matou os cristãos. Os cristãos é uma religião morta, o cristianismo. O cristianismo é uma religião pagã, crê em trindade, né? O cristianismo é uma religião romana.
O nome que as pessoas dizem que salva é Jesus. O nome que as pessoas batizam lá é nome nenhum, é títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí não é nome, é títulos, não? Já algumas igrejas batizam em nome de Jesus. Isso é um nome romano. Mesmo você, seguidor da mensagem de William Branham, escute o que eu estou pregando nesta hora. Se alguém não ama Yehoshua, você diz, eu nem sei quem é Yehoshua. Eu fui ensinado desde criança Jesus. Então você é um idólatra da Jesus-olatria romana, né? Você já nasceu condenado. Quem crê em Jesus, lavagem cerebral, já nasce condenado desde criancinha. Isso aí não produz novo nascimento. Batismo de rocha, Hakodesh do Espírito Santo. Já nasce idólatra com lavagem cerebral, religiosa. Como um muçulmano desde criancinha nasce recitando surra, Alcorão, os hadiths do Alcorão, crendo em Mohammed, esperando um Dajjal, esperando um Mahdi, esperando Isa, que é Jesus lá no Corão. Eles falam que é Jesus. E o mundo cristão espera o quê? Crendo em trindade, religião romana, 3 pessoas distintas, dizem que esperam ir morar no céu, no arrebatamento. Crendo em Jesus Cristo, Jesus romano, Cristo grego, dizem que vão morar no paraíso, no céu, no arrebatamento, com doutrina pagã, com heresia. Eu estou aqui para pregar nesta hora. Quem não ama Yehoshua, o Senhor, Adonai, Yehoshua, é anátema, é maldito. Eu estou aqui para pregar nesta hora, Maranata, 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 está tudo pronto. Está tudo cumprido. Só falta o terceiro tempo, mas isso aí é uma coisa que pode vir de imediato, né? Do jeito que Israel vai, do jeito que o ministro da segurança de Israel lá sobe no monte do templo Ben-Gvir, radical, ele quer exterminar os palestinos. Ele quer que Israel tome Gaza, seja soberano sobre Gaza. Ele quer a construção do terceiro templo. Ele já sobe no monte do templo, onde no Ramadã, o jejum do Islã, 200 mil muçulmanos sobem no Monte Moriá, no Monte Sião. Porém, agora é os judeus que estão subindo. E estão subindo com o sumo sacerdote, Cohen, dos levitas. Já tem 5 vacas vermelhas, tem todo o material para a construção do terceiro templo. Só falta o quê? Só falta tomar posse. Algo vai se passar em Israel, mas esse terceiro templo que Israel vai construir, quem vai sentar nele não é Jeová, Deus único e Pai, Criador do universo, do cosmos, da Via Láctea, das galáxias. Não é ele, nem Ben Davi, o filho de Jeová, Yehoshua, Hamashia, o Mashiach. A Bíblia que diz que quem vai se sentar no templo de Deus, no terceiro templo que Israel vai erguer, deixa Israel erguer. Quem se sentará é o homem do pecado, o filho da perdição. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Maranata! Maranata! Ora vem! Adonai! Yehoshua Mashiach, filho do Criador, Maranata. Se alguém não ama, não acredita nesse nome, Adon, Yehoshua, Mashiach, então tal homem, tal mulher é anátema. Anátema quer dizer maldito. Está amaldiçoado essa pessoa, essa religião, essa igreja, essa denominação, essa organização religiosa, o cristianismo está amaldiçoado. Todas as igrejas estão amaldiçoadas. Quem não ama Adon, Yehoshua, Mashiach é anátema, é maldito. Mas Maranata! Maranata! Maranata, ora vem! Adonai! Yehoshua, Mashiach. Eu preguei que o último revivamento já está aqui. William Branham foi claro
nas 7 eras da igreja, a era de Laodiceia, o livrinho está ali, né? Que esse sétimo anjo, quando ele vier, ele vai trazer os 7 trovões, que são as revelações. Olha a palavra que o William Branham usou. São as revelações contidas nos 7 selos que William Branham pregou. Cadê os 7 trovões? Perguntava a William Branham. O irmão Branham respondia: são as revelações contidas nas pregações dos 7 selos que o irmão Branham pregou em 63, antes, lá em Tucson, no Arizona, no Monte Pôr do Sol, no Sabino, 7 anjos apareceram para o profeta William Branham. Mas o irmão Branham disse que 6 anjos, dos 7 anjos, havia 6 e havia o 7º anjo. O irmão Branham diz assim, ele era mais especial. Ele estava vindo, o irmão Branham diz, eu estava olhando para o oeste, né? De onde eu estava, porém o anjo estava vindo do leste. O Brasil está no leste dos Estados Unidos da América. No caso, o irmão Branham está no oeste. Está no oeste. Da esquerda para a direita, o anjo estava à esquerda. Porque se você tomar a direção que o irmão Branham falou, então o anjo está vindo do leste. Porém, o irmão Branham dizer, eu aqui estava no oeste. Mas se você olhar para o oeste dos Estados Unidos, Califórnia, as cidades, capitais, estados do oeste dos Estados Unidos, vai dar na Rússia, a direção do oeste. Mas o irmão Branham diz que o anjo vinha do leste. Porém, o Brasil está no leste, mas o irmão Branham diz que o anjo vinha do leste. Mas eu me encontrava no oeste, mas o anjo está vindo do leste. Então, não vem nada da Rússia. Se você olhar, literalizar o oeste dos Estados Unidos, sendo que o 7º anjo, que era mais especial, ele está vindo do leste. O leste é a América do Sul, é o Brasil. O que vem da Rússia? Bomba atômica. Em Chicago, Washington, Califórnia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Jeffersonville, né? Kentucky, Louisiana. O que vai vir é bomba atômica da Rússia. Da Rússia não vem um cavaleiro montado em um cavalo branco, como William Branham disse, e nós cavalgaremos essa trilha novamente. Porém, dessa vez é com 7 trovões. 7 trovões, primeiro selo de William Branham, referência a 80, o 7º anjo, o irmão Branham diz, ele vem. E ele trará os 7 trovões, e o que ele trará é uma fé bíblica, a fé original, a fé na Bíblia. É uma fé bíblica. Ou seja, a Bíblia ia ser pregada de novo. Por revelação de Ruach HaKodesh. Ou seja, pregada como foi pregada lá em Atos. Yehoshua, a mulher usando véu, os homens e mulheres usando túnica, a saudação com ósculo santo, nas Keilah, comunidade keynesiana, congregações de Paulo, ninguém pagava dízimo a pastor, a apóstolo. Paulo era da tribo de Benjamim, Yehoshua Mashiach da tribo de Judá, Filipenses 3:5, Hebreus 7:14, nenhum dos dois podia tocar em dízimo. Mas Paulo disse que os levitas, segundo a lei, podem estabelecer dízimo e receber dízimo dos filhos de Abraão. Mas não aqui no Brasil. Aqui não é lugar do terceiro templo. Mas tem um templo de Salomão aí no Brás que o Edir Macedo fez. Esse ainda não é templo de Salomão, coisa nenhuma. Isso aí é casa da moeda, de colher dízimos, ofertas, sacrifício em dinheiro. O terceiro templo ainda vem, mas é lá em Jerusalém. Será chamado, diz o Instituto do Templo, de Casa de Orações das Nações. Israel já até faz o metrô do aeroporto David Ben Gurion, da capital cidade de Tel Aviv até Jerusalém, 70 quilômetros de metrô. Já para a pessoa descer lá no aeroporto, lá em Tel Aviv, pegar o metrô, final da estação é no Monte Sião ali.
É só subir o Monte Sião, no topo é o Monte Moriá. Mas nesse tempo não vai haver mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa. Não vai haver Domo da Rocha. Né? Hoje os muçulmanos tomam conta do Monte do Templo, Monte Moriá, o Monte Sião. No Ramadã, eu disse, eles põem 200 mil muçulmanos lá. O Statocor da Jordânia, mas vem um tempo que o Statocor será de Israel, mas aí é onde vai haver a profecia, se Israel vai fazer o terceiro templo para Jeová. Eles não creem em Yehoshua. Eles não creem em Jesus, não creem em Yeshua. No Talmud, a lei oral com 63 leis chama Yeshu, não? Eles não creem em Yehoshua, Yahusha. Yahushua é tanto nome, mas o nome que salva está de volta aqui, porque na Bíblia de Jerusalém aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, na página 1704, na letra F para Matitial, Mateus 1:21, o anjo Malech, Gabriel disse à virgem Miriam, põe o nome da criança de Yehoshua. Ele salvará o seu povo, o povo de Israel, dos pecados, né? O povo de Israel será salvo dos seus pecados através de Yehoshua. E Joanã Batista disse no rio, Jordão, eis aí o Cordeiro de Jeová, que vai tirar o pecado do mundo. Mas agora é hora de Maranata, gente. É hora de pregar Maranata. É hora de pregar aquilo que o William Branham disse. Os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Nas fitas. É tão claro isso, né? Estava o tempo todo dentro das fitas de William Branham sobre os 7 selos, os 7 trovões. Alguém disse para o Mão Branham, quando os 7 trovões vier, vai ser extra-bíblico. Vai ser o capítulo 23 do Apocalipse. Mão Branham diz, não pode. Não será. Apocalipse 22, 18, 19. Se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, será tirado de sua parte da cidade santa da árvore da vida. Se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, não terá direito da árvore da vida a entrar na cidade santa. O nome é riscado. Do livro da vida. Se alguém acrescentar quaisquer palavras nesse livro, a Bíblia é um livro selado, gente. Eu sei, há erros de tradutores, porque cada tradução, cada versão puxa a sardinha para a brasa da sua denominação, igreja, religião, organização religiosa, mas o autor das escrituras está vivo. O autor, essa Bíblia aqui é a versão Paulus, antiga Paulinas, é uma versão católica, né? Mas isso aqui tem erro dos tradutores, mas a igreja romana, as igrejas protestantes, pentecostais, esqueceram que o autor da Bíblia está vivo. Quem é o autor da Bíblia? É o Papa Damos? Você diz São Jerônimo? Não. O autor da Bíblia é Roach HaKodesh. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jeová, o Espírito de Yehoshua HaMashiach. Ele está vivo e pode tomar um homem para pregar a verdade. Mas aí não vai estar escrito. Qual o problema? Esteve escrito, não está escrito por causa dos tradutores. Mas como o autor da palavra da Bíblia, das Escrituras está vivo, quem inspirou as Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, toda a Escritura inspirada pelo Espírito Santo é apta para corrigir, redarguir, ensinar, exortar, e que desde a sua meninice, infância, criancice, criança, que as crianças saibam, conheçam, tenham conhecimento das sagradas letras, pois as sagradas letras te tornará sábio para a vida eterna em Yehoshua Mashiach. Examinai, prescutai as escrituras. E Roanã 5:39. Vocês dizem que nela tem vida eterna, e tem mesmo. Elas testificam de mim, dão testemunho de mim. Da vida eterna sempre esteve na Bíblia, mas basta ter qualquer Bíblia. Eu indico a versão de Jerusalém, a melhor.
Não basta ter a Bíblia, tem que ter o autor da Bíblia. E Yohanan, em uma das suas cartas, se chama de João, apóstolo João, mas é apóstolo Yohanan, diz assim que quem tem a unção ensinará tudo. Então é um caso de revelação. Veja a clareza, gente. Não era para ninguém errar, para ninguém cometer equívoco. Veja a clareza de William Branham. Onde está os 7 trovões? Está fora da Bíblia? William Branham disse, não. Não pode tirar nada da Bíblia e nem acrescentar. Quer acrescentar, sofrerá os flagelos, maldição. A pior maldição é a segunda morte. É ir para o lago de fogo. William Branham foi tão claro. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Aonde estão os 7 trovões? Então, William Branham diz, está nas fitas dos 7 selos. Não é nem toda a mensagem. Ele diz nos 7 selos. Porque ali apareceu 7 anjos, mas o 7º anjo vindo do leste. O Brasil está ao leste dos Estados Unidos. Os 7 anjos revelaram os trovões. Só que aí, irmão Branham prega, e aí os trovões, 7 trovões ficam escondidos dentro das fitas dos 7 selos. Ficou lá, escondido, bem escondidinho. E aí tanta gente lê os 7 selos, prega 7 selos. Mas Mambrana não foi claro, os 7 trovões está ali, dentro dessas fitas, nas mensagens dos 7 selos. E agora? Agora tinha que ser extraído. Tinha que ser extraído, retirado. Tinha que ser pregado, tinha que vir à tona. E quem iria fazer esse serviço? Claro que esse serviço é de Rosh HaKodesh. É do Espírito Santo, do Espírito de Deus. É do Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo tem que usar um estudioso, um homem. Um homem. Você, André Luiz Nunes, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém. Eu não sou nada. Eu já até apaguei aí pregador, apaguei mensageiro. Me chame de André Luiz Nunes. Eu não quero ser ninguém. Você é profeta? Eu já disse, eu não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém. Mas com um dom. Tem um dom. Que eu nasci com ele em 25 de dezembro de 1972. 7 anos depois que Mambrana morreu. Mambrana morreu em 24 de dezembro de 1965. Eu nasci em 25 de dezembro de 1972. Aí eu vim com esse dom de pregar. Dom de estudar a palavra, pesquisar a palavra. Eu me lembro desse pastor do tabernáculo aí, ele estava em São Paulo, ele já morreu, né? Zé Berto, ele sempre dizia para mim, porque o Joaquim Gonçalves me colocava para pregar aqui para pastores. O Joaquim nunca me colocou para pregar para o público, mas me colocou algumas vezes para pregar para ministros do tabernáculo. O pastor Zé Berto chegava em mim no particular e dizia, você, pastor André Luiz, você é um estudioso. Eu não estava errado, não. Você é um estudioso, um grande estudioso, eu não estava errado, não. E de tanto estudar, e eu cheguei a essa conclusão. Mambrana deixou a chave. William Mambrana, mensageiro do entardecer, profeta do século XX, deixou a chave, a resposta para o século XXI. 7 trovões estão dentro das fitas dos 7 selos. Ou seja, então algum estudioso iria estudar 7 selos. Ou seja, eu estava estudando 7 selos desde julho de 1995, desde 1995, estudando, lendo, relendo, passando décadas estudando 7 selos. Aí eu cheguei na conclusão, a Mambrana entregou a chave. Estava lá dentro o tempo todo. Porém, esta pregação dos 7 trovões também é a pregação da palavra original. Ou seja, para voltar ao evangelho que o apóstolo Paulo pregou. E ao longo de 3 anos eu já trouxe
590 pontos, mandamentos do Evangelho de Paulo, das 14 cartas, que as igrejas, denominações, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo e os ismos dos tabernáculos, o branamismo recusa, não vai voltar. Não adianta eu explicar, 1 Timóteo 5,10, olha aqui, Paulo diz que o quem lava pés, quem faz é a mulher casada. Olha aqui, 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante, quando Paulo explica o cálice, o pão, ele finaliza lá sobre a ceia de Adonai, a ceia do Senhor e Yeshua Mashiach. Paulo não coloca lava-pés. E como que ele colocaria lava-pés se em Yehoanã, você fala João, em Yehoanã 13, o Mashiach diz, se eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Só que o Mashiach não lavou os pés do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo não implanta lava-pés, mas traz lava-pés. Tal como Abigail lá em 1 Samuel 23, 25, lavou os pés dos servos de Davi lá, eles vieram buscar Abigail, esposa de Nabal. Nabal deu um ataque lá, uma crise e morreu, ela ficou viúva e agora ela vai ser mulher, esposa de Davi, mas ela disse como serva de Davi, permita lavar os pés de vocês. Então é a mulher que lava os pés, como o véu. 1 Coríntios 11, versículo 3 e 4, Paulo diz, se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar seus cabelos. Mas não precisa mandar não, as mulheres batistas já cortou. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. Não precisa mandar não, a mulher da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da CCB. Da quadrangular já cortou, já tá tudo cortado. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar o cabelo. E se cortar o cabelo e rapar a cabeça é vergonhoso que a mulher se cubra com o véu. O véu voltou. Versículo 10 de 1 Coríntios 11 diz, é sinal dos anjos e mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Uma mulher que não usa o véu é insubmissa ao marido. Mas o casamento, o símbolo é aliança no dedo. Isso aí é Saturno. Mulher, você que usa aliança, homem, você é um saturnino. Você está sendo regido pelo planeta Saturno. Os anéis de Saturno, não é Saturno que tem anéis, não é Saturno que rege os planetas, não é Saturno que rege Plutão, não é Plutão que saiu de Capricórnio e foi para Aquário, acho que em 19 de novembro de 2024, vai ficar lá até o ano 2043. Aí o caos está instalado na Terra. Agora é caos, é o tempo do caos, mas o caos é destruição, a destruição tem que vir, para que o planeta se renove, se transforme. O caos tinha que vir. E aí você lê Bereshit, Gênesis, acho que é o 25, 26, você tem Rebeca indo encontrar, montada num camelo, Eliezer levando o servo de Abraão lá, o mensageiro levando, e ela vê Isaac nos campos. A Bíblia diz que ela cobre o cabelo com um véu, em público, né? O véu está de volta, quem usará? Quem usará? Eu devo dizer a verdade, eu já prego véu, estou pregando véu, já estou pregando aí, tem 3 anos, até agora nenhuma mulher, exatamente, nenhuma mulher se converteu para usar o véu em público, no ônibus, no supermercado, levando os filhos para a escola. E também eu defendo que quem deve usar o véu é a mulher casada, mas a mulher casada é a mulher que casou virgem com um homem virgem. Isso aí é matrimônio. E se a mulher perdeu a virgindade com um homem e se juntou com outro homem? Então o nome disso aí é união ilegítima. Não é eu que digo isso não, é a Bíblia, eu só estou repetindo a Bíblia. Atos dos Apóstolos 15, 29, proíba 4 coisas. Jacó, que você chama de Tiago, uma das 3 colunas, juntamente com Kefa, que você chama de Pedro e Yehoanã, que você chama de João. Kefa, Yehoanã, Jacó disse que Rosh HaKodesh, o Espírito Santo entrou em acordo. E disse que
Não é preciso circuncidar, fazer cirurgia de fimose no genital do homem das nações gentios. Mas é preciso parar com 4 coisas, proibir 4 coisas. Quais delas? Comer sangue, carne de animal que morreu sufocado, comida oferecida a ídolo, e proíba as uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? É o oposto do matrimônio, do casamento. Enquanto o casamento é uma mulher virgem, e foi única mulher de um único homem, e homem virgem, único homem de uma única mulher, se forma o casamento, o contrário é a união ilegítima. Foste fazer sexo com 2, 3 homens, homem, mulher, mulher e homem, não tens direito a matrimônio. Estás em união ilegítima. Se morrer nesse pecado, mesmo tendo empresa, casa, dinheiro, mesmo tendo profissão, filhos, você irá ao inferno, ao lago de fogo, como adúltero e adúltera, como fornicário e fornicária. Terás que se descasar. Mas que pregação dura! É a pregação dos 7 trovões! Mas que pregação mais difícil! É a pregação dos 7 trovões! Que o William Branham disse que viria. O irmão Branham disse em Stuttgart, Califórnia, em julho de 1962. Acho que é 24 de julho. Você acha que eu sou duro? Só porque eu prego contra as mulheres cortar o cabelo e contra as denominações? Espere que esse profeta que vai pregar a palavra original apareça. Espere até você entrar em contato com ele. Vai ser uma pregação que avança. Ele vai restaurar tudo que o alacusto, o purgão, o gafanhoto, a aruga comeu. Será uma mensagem que avança. André Luiz Nunes. É você esse profeta, eu já disse. Eu não me vejo como profeta. Eu não sou profeta, sou um pregador. Eu aguardo um profeta, enquanto ele não vem eu vou pregando. Mas a palavra original está aqui. Mas isso aí você me deixa confuso. Por que você não se declara logo profeta? Mas eu não me vejo como profeta. Eu não vou me declarar só para agradar A, B, C. Não é o propósito. Eu estou aqui para pregar a palavra original. Estou aqui para pregar aqui hoje. Nós aqui do estado de Goiás, os goianos não tem que pagar dízimo para ninguém, não. Os candangos de Brasília tem que pagar dízimo a pastor nenhum, a igreja nenhuma, não. Isso não é bíblico. Os trovões estão dizendo que isso não é bíblico. Que Hebreus 7, versículo 5, os trovões seguem as escrituras. Os 7 trovões não contradiz a Bíblia, não contradiz as 14 cartas de Paulo. Se Paulo escreveu lá que o dízimo é para a tribo de Levi de Israel, uma das 12 tribos, então carioca não tem que pagar dízimo. Para pastor, paulista, não tem que pagar dízimo para pastor, para igreja. Não tem que carimbar lá um cartão da Deus e Amor como fiel dizimista para ter direito a tomar lá o pão com fermento lá, tá errado, e o suco de uva na Deus e Amor. O gaúcho do Rio Grande do Sul não tem que pagar dízimo, o potiguar do Rio Grande do Norte, o Mato Grossense, o Maranhense, o Paraense, o Acreano do Acre, não tens que pagar dízimo. 7 trovões seguem as escrituras. 7 trovões nos colocará para seguir somente as escrituras, homem nenhum, embora Deus vai usar um homem. Mas o homem que Deus usa deve sair de cena. Se o homem se engrandecer, achar que é alguma coisa que é grande, o mesmo William Branham falou, Deus deixa esse homem sozinho. Agora, quando o homem diz que não é nada, não é ninguém, aí Deus vai usar esse homem. Mas não é só dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem que provar que é isso mesmo. Tem que haver comprovação, tem que haver frutos, tem que haver confirmação. O 7 trovões está aqui, vê? Irmão Breno foi claro. 7 trovões está nas fitas dos 7 selos. Então, algum estudioso deveria estudar e deveria extrair esses 7 trovões e então pregar esses 7 trovões. E é o que está sendo pregado. André Luiz, você não acha que quem vai pregar 7 trovões terá que ouvir as 7 vozes? Não. Quem tinha que ouvir as 7 vozes era Ieroanã, que se chama de apóstolo João. Ele ouviu,
ele ia escrever as 7 vozes, ele foi proibido de escrever as 7 vozes, mas foi dito lá, nos dias da voz do 7º anjo. Não é William Branham. Perguntas e respostas número 12. Acho que é 30 de dezembro de 1961. Irmão Branham pregou a Era de Laodiceia. Aí, acho que aí é 12 de janeiro de 30 de dezembro de 1960. Pregou a Era de Laodiceia. Em dezembro ele pregou as 7 eras. Em 61 ele pregou perguntas e respostas número 12. Acho que é a referência, parágrafo 266. O irmão Branham diz assim, que ele não colocou o nome dele, Branham, debaixo da 7ª era. Da 7ª estrela. O irmão Branham diz assim, eu não sou esse precursor. Não sou eu. Ele ainda virá. Eu tenho uma mensagem. Mas não sou eu. O pequeno William ali, o nosso desenhista aqui do tabernáculo, ele desenhou, ele colocou meu nome lá, mas eu quero ser o mais honesto possível com vocês, Tabernáculo Branham. Eu não sou esse precursor. Aí, na referência 80, primeiro selo, irmão Branham diz assim, o 7º anjo ainda virá. E ele trará a fé bíblica, a fé original, a brecha entre as eras e os selos. Irmão Branham diz assim, e o 7º anjo estará na terra para a sua segunda vinda. Então o mensageiro não virá para abrir a 7ª era, mas ele virá para fechar a era, terminar a era, terminar com tudo. O irmão Branham deixou o cabo solto e muito. Não foi só Calvino, John Calvino, não foi só Martim Lutero, John Knox, não foi só Ulrich Zwingli. Não foram só esses reformadores que deixaram o cabo solto, não. Irmão Branham também deixou um montão de cabo solto, que agora está sendo tudo conectado, ligado à palavra Maranata! 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 Se alguém não ama Adonai Yehoshua Mashiach, tal pessoa é anátema, é maldito. Aí Paulo diz, Maranata, depois que a palavra original for pregada, tudo pregado, os cabos, um montão de cabos que o William Branham deixou solto, for conectado à sã doutrina de Paulo. Eu já conectei aí 590 pontos, 590 mandamentos. Então o fim deve vir, Maranata. Maranata, o fim deve vir. Vê onde estavam os 7 trovões? Bem escondidinho, né? Estava escondido aí nos 7 selos que o irmão Branham pregou. Estava bem escondido. Bem escondidinho. Deus escondeu bem escondido. Mas chegaria o tempo, a hora em que esses 7 trovões seria pregado. É uma mensagem. É uma pregação. É uma pregação da palavra original, como o irmão Branham falou na era de Éfeso. Referência 57, parágrafo 57, nos últimos dias se levantará um profeta como Paulo, e ele vai pregar a palavra. Ele não vai chamar as pessoas para vir a ele. Vem a mim pagar seu dízimo a mim. Vem a mim pagar a sua oferta a mim. Para mim comprar um Toyota, uma Ferrari, um Land Rover, uma fazendona, uma chacrona, um apartamentão, um arranha-céu. Para mim ser milionário, rico. William Branham diz, não. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai pregar essa doutrina de Paulo aí, o evangelho, sem sair um acento. Ele vai trazer a palavra original. Ele não vai fazer as pessoas, ele não vai trazer as pessoas para ele. Ele não vai colocar o terror, medo nas pessoas. Se você abandonar a minha igreja, vamos riscar seu nome do hall de membro, seu nome vai ser riscado do livro da vida. Se você abandonar a minha igreja, você vai morrer, vai vir um câncer, vai vir uma doença mortífera, você vai ser amaldiçoado, fulminado. Não! Ele não vai fazer isso, ele chamará as pessoas, diz William Branham, era de Éfeso 57, ele chamará as pessoas para o de volta à palavra, trará de volta a palavra. Eu acredito que é hora em que nós estamos vivendo, é hora de voltar à palavra original. 7 trovões levará de volta as escrituras. Preciso ouvir a voz dos 7 trovões. A voz foi
a voz, as 7 vozes soaram e a Ruanã ouviu. Agora é uma questão de pregar a revelação. Agora é questão de pregar a revelação dos 7 trovões. Pregar esse conteúdo, juntar aí esse montão de cabo solto, é muito cabo, né? Que eu já trouxe 590 pontos, é muito cabo solto, centenas de cabos soltos. Ou seja, tudo tem que estar conectado certinho, porque a força, a energia vai ser ligada, e será o dia do arrebatamento, quando ligar a força, a energia, a noiva da palavra original, que voltou à palavra original, vai sair da terra, mas antes tem que conectar tudo. Todos os cabos têm que estar conectados. Maranata, 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 ora vem, Senhor, Yahushua Mashiach. E como nós estamos perto, eu vou falar um pouquinho aqui do Donald Trump, que eu vi ele num sonho no dia 5 de novembro de 2024, madrugada, ainda não tinha começado as eleições nos Estados Unidos, era o dia das eleições, ele estava com um vaso branco, sem tampa, e o vaso não tinha fundo, estava tudo aberto. Branco quer dizer a paz, ele iria tentar trazer a paz, mas ele seria um incendiário. Ele não conseguiria trazer a paz, embora sua ambição é ter o prêmio Nobel da Paz, mas ele não está trazendo paz não, ele está sendo o xerife. O imperador do mundo, está achando todo mundo. Mesmo o país, olha o meu país, o Brasil, 200 anos de aliança com os Estados Unidos, de colaborador, cooperador. O Trump é muito mentiroso. Veja o superávit do Brasil e Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos 400 bilhões nos últimos 15 anos. Né? Ou seja, eles mais compram de nós do que nós compramos deles. Acho que foi 15 bilhões que o Brasil comprou. Então, na balança, Estados Unidos já estava levando vantagem no suco de laranja, no café, na castanha, no carvão, na Embraer, nos aviões, mas mesmo assim ele resolveu ferir essa amizade de 200 anos, e o meu país aqui, o Brasil, foi o país que foi mais bem taxado, 50%. Né? A Índia 25%, o Japão 15%, a União Europeia 15%, mas o Brasil, ele judiou, quer destruir uma amizade de 200 anos e quer acabar com as guerras, custe o que custar, não vê? Ele tinha dado 50 dias para o Vladimir Putin da Rússia fazer um acordo de paz e acabar com a guerra de 3 anos na Ucrânia. Como ele está vendo que o Vladimir Putin não vai ajoelhar, a Rússia não vai curvar diante dos Estados Unidos, o que ele fez? Eu dou 10 dias. E aí o Dmitry Belvedere, lá, que já foi presidente, primeiro-ministro na Rússia, disse: cada ultimato que você dá à Rússia é um passo para a Terceira Guerra Mundial Atômica, que nós temos aqui na Rússia a mão morta. Ele está dizendo o seguinte: se você me matar, Trump, matar eu aqui, Dmitry Belvedere, se você matar o Shoigu, general russo, se você matar o Vladimir Putin, mesmo assim a mão morta, esses mísseis vão rumo aos Estados Unidos, porque é um sistema, desde a União Soviética, já está tudo apontado, basta saber que o comando morreu. O Trump respondeu, Belvedere, colocando 2 navios nucleares próximos às águas da Rússia, próximo à Rússia. Nessas brincadeiras, nesse autoritarismo, nesse negócio de dar uma de valentão, que o fósforo, o fogo da grande guerra mundial vai ser acendida. Porque ele estava no sonho, em 5 de novembro de 2024, com um vaso branco, sem tampa, sem fundo, e ele estava perturbado, agoniado, agoniando todo mundo, perturbando todo mundo. Eu disse: tire ele do lugar, tire ele desse lugar. E quando foi a hora de arrancar ele, já não estava mais com vaso branco na mão, ele estava com espada. Então, vem uma hora em que Donald Trump não vai conseguir a paz com ninguém. E o que ele vai fazer? Ele vai sacar a espada, guerra!
A guerra virá. Simplesmente a guerra virá. Mas a besta mesmo, o antimachia, vem do Oriente Médio. Daniel 8:9, ele vem do norte de Israel. O Líbano, ou Síria, ou Turquia. Não vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um leãozão, é um império. A Bíblia, as profecias da Bíblia, diz lá na 1:11, Miqueias, Abacuque 2:5, Miqueias, os livros dos profetas falam, é um assírio. Não? É um assírio, Ageu. Eles falaram, é um assírio. Paulo sabia disso. Ele é tanto do Oriente Médio que ele vai se sentar. 2 Tessalonicenses 2:4, vai se sentar no templo de Deus. Daniel, capítulo 11, versículo 44, e ele trará as tendas do seu palácio para o mar Mediterrâneo, o mar grande, ele colocará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte do esplendor. O monte do esplendor é o monte Sião, o monte Moriá. Lá vai ter um terceiro templo onde a besta vai sentar. Ele vai ficar entre o mar grande, o mar Mediterrâneo, ali em Jerusalém, e o monte do templo, o monte Sião. Porque a Bíblia diz em Isaías 17:1, que Damasco, a capital da Síria, vai ser destruída, vai virar lixo, escrombo. Isso tem cara de bomba atômica. Porém, Naum disse que a besta, o antimachia, que as igrejas chamam de anticristo, é um assírio. A Síria, quem fundou ela foi Nimrod, mesmo que fundou a Torre de Babel. A Síria é na Mesopotâmia, é o atual Iraque, né? A Síria era a capital da segunda cabeça da besta. A primeira é o Egito, 7 cabeças. A segunda, a Síria. Terceira, Babilônia. Quarto, Medos Persas, o atual Irã. Quinto, grego. O anjo disse aí, Ronan, 5 já caíram. A sexta existe, que era Roma, Nero. A sétima ainda virá e durará pouco tempo. Essas são as 7 cabeças. Porque quando Donald Trump ganhou um tiro na orelha, as pessoas, os pregadores, começaram a pregar besta. Foi ferida de morte. Aonde que aquele tiro na orelha virou uma ferida mortal em Donald Trump? Até onde eu vi, na Pensilvânia, quando o atirador lá com um rifle atirou um fuzil em Donald Trump, a bala passou pela orelha, mas matou foi um homem lá, um bombeiro, né? Morreu na hora o bombeiro. O Trump colocou um esparadrapo na orelha, os trumpistas também, fanáticos em Donald Trump, começaram a colocar esparadrapo para pedir voto a Donald Trump. Donald Trump ganhou a eleição, mas ele está aí. Um vaso que não tem tampa e não tem fundo na mão. Está esgotando, mas tem a hora que ele vai trazer a espada. E o mundo hoje que estamos vivendo não está igual a 1962, quando John F. Kennedy, um avião americano sobrevoando a ilha de Cuba, viu mísseis ali apontados para a Flórida. Dá só uns 70 quilômetros de Cuba ali, Guantánamo, a Flórida, 70, 100 quilômetros. E o avião bateu as fotos, mostrou as fotos para o presidente católico John F. Kennedy. John Kennedy logo deu a ordem. Afunde qualquer navio da União Soviética para afundar. Logo Nikita Khrushchev, porque John F. Kennedy ele pegou os mísseis e colocou na Turquia apontado para Moscou. Você não apontou? União Soviética de Cuba para a Flórida, para os Estados Unidos? Pois vamos ver então. Mandou apontar, colocou os mísseis na Turquia, apontou para Moscou, porque a Turquia é vizinha a Moscou, vizinha a Rússia. O que ocorreu? Nikita Khrushchev, presidente da União Soviética, teve medo, recuou, mandou recolher os mísseis de Cuba, trazer de volta para a União Soviética, porém agora, em 2025, foi em 1962, a crise dos mísseis cubanos, agora estamos vendo navios nucleares. Estados Unidos tem 14 navios Ohio's nucleares, está mandando para próximo a Moscou, próximo à Rússia. Eu estou a pregar nesta hora, 2025 não vai ser
não será 1962. Um vento parou a guerra nuclear, a guerra atômica ali na crise dos mísseis cubanos. Mas desta vez, Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor! Yehoshua Mashiach! Está tudo cumprindo, está tudo. Falta pouquinha peça, gente. Pouquinha coisa para vir o fim. Grandes acontecimentos está logo ali na frente. Logo ali na frente, não vai demorar muito. As coisas já estão acontecendo, vão continuar a acontecer. Dessa vez ninguém para. Desta vez ninguém para. Olha a guerra em Israel. Israel, politicamente representa os Estados Unidos em 7 frentes de guerra. Interesses americanos em Gaza. Trump diz, eu quero Gaza para um negócio imobiliário, fazer um resort, uma riviera, cassino, motel, mulher pelada, muito uísque, bebedeira, charuto. Não, Gaza tem um reservatório de gás rico. Donald Trump, eu quero o Irã, vai Israel! Vai Israel! Ataca o Ayatollah Khamenei, Eli Khamenei! Ataque o Irã, porque os Estados Unidos querem a bacia de petróleo do Irã. Não viu na Ucrânia o que o Trump queria? As terras raras. Agora o que Trump quer do Brasil? Terras raras. O Brasil, depois da China, a China tem 44% das terras raras. O Brasil tem 22%. Trump quer comer as terras raras do Brasil. É a fome por minério. Minerais raros e ricos. Tudo é interesse. Na mídia, nos jornais, vendem outra coisa. Não quer destruir o Hamas. Hamas coisa nenhuma, gente. Como é que vai destruir jihadistas? Se são 22 países árabes, 400 milhões de árabes ao redor de Israel. Como é que vai destruir o povo da jihad? Sem falar na África do Norte, o Egito, a Líbia, o Sudão. Só o Egito tem 112 milhões, é tudo irmandade muçulmana, jihadista. Tem como acabar com o terrorismo, não, terrorista, jihadista. Não, aí fica com essa desculpa, propaganda enganosa, mas está de olho na bacia de petróleo, nos reservatórios de gás debaixo da terra em Gaza, nos minérios da Ucrânia, raros e ricos, nos minerais raros e ricos do Brasil, dessa que é a nossa pátria. É tudo de olho nas riquezas. Riquezas das nações, querem destruir a terra, cavucar a terra, arrancar as riquezas da terra. É por isso que estamos à beira do fim. O fim está vindo, gente. Não se engane, não, o fim está vindo. Nós estamos muito próximo do fim, a economia. Eu ia falar sobre isso, mas não dá tempo. A economia americana vai ruir, né? Mas deixa eu terminar com esse ponto aqui, gente. Nas ruas hoje, escolas, casas, trabalhos, faculdades, hospitais, lojas, empresas, já não há mais mulheres bem vestidas. Eu não estou falando mulher mostrar joelho. Isso aí, na tarde foi dito lá, a mulher que mostra joelho tem espírito de adultério, né? Mas hoje esses modelinhos, essas roupas agora do século 21, se um filho de Deus não atravessar os olhos, não abaixar a cabeça, peca. As mulheres com essas unhas falsas, cílios falsos, batom nos lábios, cabelo pintado. Sim, mulheres bonitas. Usando baby doll, mostrando a barriga, usando shortinho. Já não é mais lá como o primeiro rock and roll na América do Norte. Não sei se foi em 47 lá, dizer para as mulheres tirar a meia calça e mostrar o joelho. Hoje as mulheres estão mostrando tudo, dentro de metrô, dentro de ônibus, dentro de carro, de a pé. Pecado demais da conta, é trapo. É trapo. É roupa sexy que elas estão usando, é o modelo de Hollywood, de Netflix, da Rede Globo, da televisão, não tem como mais mudar, é a cultura. Uma mulher de túnica,
A túnica e o véu e a túnica, para não projetar os seios, as nádegas, porque elas usam roupa colada, apertadinha no corpo, igual uma linguiça toscana e calabresa. Isso provoca mais adultério do que mulher de fio dental na praia, de maiô na praia, de biquíni na praia. As ruas é pior do que praia de nudismo, irmão. As mulheres sexys, com roupas apertadas e roupas decotadas. Decotada é assim, mostrando 30, 40, 70% do ser. Quando não, agora é uma moda, mulher como que de sutiã. Porque essas roupas que elas usam nas ruas, isso aí é sutiã, mulher tá andando de sutiã. Só uma roupinha lá, um modelito, só para cobrir os seios. E dentro das igrejas, as mulheres com seus vestidos colados no corpo, suas blusas, tudo projetando o seio, nada, é tudo sexy. Ou seja, não tem como ir morar no céu essas mulheres. Ou elas não desconfiam, não, estão cegadas, é a moda do mundo. Elas querem parecer a artista tal, a atriz tal, a mulher noveleira da novela tal, ou a mulher política tal. Elas se vestem desta maneira, o pudor, a vergonha, morreu, já não há mais. Mas o Zé Trovão está aqui para trazer alguns, um ali, outro acolá, a santificação. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando como uma Mambrana pregava contra a mulher mostrar os joelhos. Não estou falando isso não, lá em 33, 43, 47, 65, hoje está pior. Hoje não tem conserto. Hoje eu estou pregando aqui que a santificação, a palavra original voltou, o véu, a túnica, vestido, tanto no homem como na mulher. Eu estou há 3 anos pregando aqui, para quê? Eu estou pregando para a parede, para o vento, para ninguém. Entra no ouvido, sai no outro ouvido. Mesmo união ilegítima. A mulher que não casou virgem, o homem que não casou virgem, puro. Ou seja, 3 anos pregando, eu não vi um homem consertar a sua vida, colocar a vida em ordem. Se descasar, eu não vi uma mulher consertar a vida, colocar a vida em ordem, se descasar. Ou seja, querem ir para o inferno como adúlteros e adúlteras, fornicários e fornicárias. Não tem temor de Deus. Querem continuar como está, querem arriscar a sorte. Querem entrar dentro do céu com a vida desmantelada, vida torta, vida descanchelada, vida em pecado. Porque o que eu estou a pregar aqui, as igrejas não pregam. Se pregasse, correria. As igrejas pregam é prosperidade. É que você vai ter vitória, que você vai ter libertação de tal maldição, tal maldição. Você não precisa, nas igrejas, mudar de vestuário. A única coisa que as igrejas querem de você é que você pague o dízimo e dê as ofertas lá, a contribuição financeira. Eu não quero seu dízimo. Eu proíbo pagar dízimo. Dízimo não é bíblico, não é escriturístico para os gentios, para as nações, homens e mulheres. Só temos oferta voluntária lá em Corinto, que Paulo disse para poupar cada um segundo o que propôs no seu coração, e no primeiro dia da semana dar esta oferta na coleta. Havia oferta também até os irmãos pobres da Macedônia para o problema da fome lá em Jerusalém. Paulo pediu para contribuir. Mas eu não vi Paulo mandar a Tessalônica, a Galáxia, Colossos, Filipos, Atenas, Corinto, os irmãos. Eu não vi Paulo dizer, pague dízimo. E como que Paulo ia mandar pagar dízimo, se ele era da tribo de Benjamim? Que o único que poderia receber dízimo, estabelecer dízimo, era os levitas, uma das 12 tribos de Israel. E isso lá em Israel, lá em Jerusalém, lá no Monte do Templo, nem templo tem. Nem mesmo hoje os judeus pagam dízimo. Porque não tem terceiro templo, vai pagar dízimo a quem? Eles têm na sinagoga lá uma caixinha, eu já vi, rabino, tá até na parede lá da sinagoga, onde eles colocam lá dinheiro, oferta, mas dízimo nem judeu paga.
E você, brasileiro, goiano, candango, gaúcho, carioca, paulista, potiguar, pagando dízimo, sendo que nem judeu que mora em Jerusalém, em Israel, paga em sinagoga, que isso era para ser pago no templo e era mantimento, endro, cominho, hortelã, era alimento, mas eles fizeram virar Pix, TED, transferência bancária, transferência de cartão, de crédito, eles fizeram virar células, papéis, dinheiro. Para os pastores hoje está como estão, ricos, mas Maranata, 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 quem não ama Adonai, Adon, Yehoshua Mashiach, o Senhor Yehoshua Mashiach, quem não ama ele, essa pessoa é anátema. Aí Paulo diz, Maranata, Maranata, o arrebatamento está chegando. Olha aqui o Criador e Jeová, único Deus e Pai. E seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.